Bom, pessoal, continuando, nós já falamos aí dos conceitos primitivos, falamos dos postulados, e agora o que nós vamos discutir aqui? Nós vamos conversar sobre as chamadas semirretas. O que são as semirretas? Semirretas. Bom, as semirretas, para você entender, eu vou colocar aqui semirreta aqui. Então eu vou pegar uma reta e essa reta aqui tem um ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B e aqui eu tenho um outro ponto C. E aqui é a minha reta R. Bom, quem que é a semirreta AB? Então, eu já sei o que é segmento, né? Começa no A, o B as extremidades. Já sei o que é reta, passa pelo A e pelo B, continua, não tem dimensão, tá? E a semirreta é o seguinte, ó. Começa aqui no A, então eu vou falar que é a semirreta AB. Então a notação que eu utilizo para semirreta é a seguinte, ó, AB. Quando eu olho para isso, eu tenho que entender que a extremidade aqui é o A e passa aqui pelo ponto B. Mas eu também posso pensar numa outra semirreta, que é a semirreta AC, cuja notação é essa aqui, ó, AC. Começa aqui no A e passa pelo ponto C. Nós dizemos que as semirretas AB e AC são semirretas opostas. Bom, então a gente já sabe agora a notação para semirretas. Muito bem. O que significa pegar um segmento? Então, vou colocar aqui, ó. Razão. Então, seção, vamos chamar aqui razão de secção. Bom, o que significa pegar um segmento e dividi-lo aqui internamente? Então, ó, eu tenho aqui secção interna, então, caso 1 aqui. Então, eu pego um segmento AB, e aí eu quero dividir esse segmento de tal forma que eu vou colocar um ponto C aqui internamente, tá? Razão, secção interna, temos a interna e a externa, primeiro aqui interna. Vou pegar um ponto C e vou colocá-lo em algum local entre A e B. Vou colocá-lo aqui, ó. Quando eu determino esse ponto, eu estou pensando o seguinte, onde é que eu coloco o segmento AC para eu dividir esse segmento AB numa razão K? Ou seja, a razão de AC por CB é igual a um certo K. Bom, então, a pergunta é, onde que eu coloco o C de tal forma a dividir o segmento AB na razão AC para CB é igual a um K? De tal forma que quando eu somar AC mais CB vai dar quanto? AC mais CB dá isso aqui tudo. Ou seja, coloco Izinho aqui e 2 Izinho, AC mais CB igual a AB. Vamos pegar um exemplo? Por exemplo, se eu pegar aqui, vamos colocar aqui de verde aqui, ó. Se eu pegar aqui um segmento AB, imaginemos você que eu queira colocar um ponto, de tal forma que quando eu dividir esse segmento AB, a razão do AC, que é o ponto que eu vou colocar, por CB, vai ser igual a 1. Que ponto que é esse? Pensa assim comigo. AC por CB é igual a 1. Bom, então, isso aqui implica que AC é igual a CB. Se AC é igual a CB, significa que esse ponto C está exatamente aonde? Exatamente no meio, ou seja, o ponto C é ponto médio. Perfeito. Então, dividir internamente significa fazer o seguinte, colocar um ponto C entre A e B, de tal forma que AC por CB, ou seja, o comprimento do AC por CB é igual a K, e lembrando sempre que AC mais CB igual a AB.